Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance o seu coração cansado e cubra esta noite com a presença do Espírito Santo. Nesta noite de 26 de maio de 2026, antes de dormir, nós vamos entregar diante de Deus tudo aquilo que pesou sobre você durante este dia. Que o Senhor visite cada quarto desta casa, toque sua mente, acalme sua respiração, fortaleça o seu corpo e derrame descanso sobre a sua alma. Se hoje você chegou até esta oração cansado, preocupado ou emocionalmente ferido, saiba de uma coisa: Deus preparou este momento especialmente para você. Talvez o seu dia tenha sido difícil, talvez ninguém tenha percebido o quanto você lutou para continuar sorrindo. Há pessoas me ouvindo agora que passaram o dia inteiro tentando ser fortes para não preocupar a família. Pessoas que estão deitadas com a cabeça pesada, olhando para o teto, tentando controlar a ansiedade antes de dormir. Pessoas que sentem medo do futuro, medo das contas acumuladas, medo de uma resposta médica, medo de perder alguém que amam. E mesmo rodeadas de gente, se sentem profundamente sozinhas. Talvez você tenha chorado escondido hoje. Talvez tenha entrado no banheiro do trabalho apenas para respirar fundo e impedir as lágrimas. Talvez você esteja cansado de carregar problemas em silêncio. E o mais difícil é quando ninguém percebe a batalha que acontece dentro do seu coração. Mas Deus percebe. Deus viu cada lágrima que caiu sem testemunhas. Deus ouviu aquela oração silenciosa que você fez dentro da sua mente enquanto fingia que estava tudo bem. Antes de continuarmos, eu quero lhe fazer um convite de fé. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Não escreva apenas como uma frase qualquer. Escreva como alguém que decide confiar, mesmo em meio ao cansaço. E se desejar, deixe também o seu pedido de oração. Há milhares de pessoas unidas nesta noite, e quando dois ou mais se unem em oração, o céu se move. A palavra do Senhor para esta noite está no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa poderosa! O mundo pode estar em guerra ao seu redor. A mente pode estar cansada. O coração pode estar sobrecarregado. Mas existe uma paz que não vem das circunstâncias. Existe um descanso que nasce da presença de Deus. Talvez hoje você tenha pensado: eu não vou conseguir suportar mais isso. Talvez você esteja emocionalmente esgotado. Existem pessoas aqui que trabalham o dia inteiro e ainda assim chegam ao fim do mês sem saber como pagar as contas. Existem mães preocupadas com filhos que se afastaram. Pais carregando culpa por não conseguirem oferecer tudo o que desejavam à família. Pessoas lutando contra crises de ansiedade no meio da madrugada. Gente que sente o coração acelerar sem motivo. Gente que perdeu o sono porque a preocupação não deixa descansar. E sabe o que é mais doloroso? É sentir que ninguém entende completamente o que você está vivendo. Às vezes até quem ama você não consegue enxergar a profundidade da sua dor. Mas Deus conhece. Deus sabe exatamente onde dói. Ele conhece o peso que você carrega em silêncio. Nesta noite, eu quero que você entenda algo importante. O fato de você ainda estar aqui, respirando, ouvindo esta oração, significa que Deus ainda está sustentando sua vida. O inimigo tentou fazer você acreditar que tudo acabou, mas o Senhor continua escrevendo a sua história. O silêncio de Deus não significa abandono. Há batalhas espirituais acontecendo enquanto você dorme. Há caminhos sendo preparados enquanto você chora. Na Bíblia, os discípulos estavam dentro de um barco em meio a uma tempestade terrível. O vento era forte, as ondas entravam no barco. O medo tomou conta deles. E enquanto tudo parecia perdido, Jesus estava ali. Talvez os discípulos pensassem: como ele pode permanecer aqui enquanto estamos sofrendo? Mas no momento certo, Cristo se levantou e acalmou a tempestade. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora eu quero pedir algo a você. Respire profundamente, devagar. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos, se puder. Por alguns instantes, esqueça as notícias ruins, as cobranças, o medo do amanhã. Apenas permita que sua alma esteja diante de Deus.
Senhor Jesus, nesta noite nós colocamos diante de Ti todo o peso deste dia. Cada preocupação escondida, cada pensamento cansado, cada lágrima silenciosa. Pai amado, há pessoas aqui que estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que tentaram ser fortes o dia inteiro, mas agora já não conseguem mais suportar sozinhas. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Teu colo, precisamos da Tua paz. Visita agora esta casa, Senhor. Passa pelos quartos, pelos corredores, pelos corações feridos. Onde existe ansiedade, derrama calma. Onde existe medo, derrama segurança. Onde existe tristeza, derrama consolo. Que toda mente agitada encontre descanso na Tua presença. Pai, Tu conheces aquelas lágrimas que ninguém viu hoje. Tu conheces o sofrimento escondido atrás de um sorriso cansado. Tu viste aquela pessoa olhando o saldo bancário em silêncio, tentando descobrir como sobreviver ao próximo mês. Tu viste aquela mãe preocupada com o filho distante. Tu viste aquele trabalhador voltando para casa exausto, sentindo que já não tem forças. E nesta noite, Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Não permita que esta pessoa durma angustiada. Não permita que o medo domine sua mente durante a madrugada. Que a paz do céu invada agora este ambiente. Que todo pensamento negativo perca força diante da Tua presença. Senhor, nós ainda não vemos todas as respostas, mas escolhemos confiar. Mesmo cansados, escolhemos acreditar que Tu permaneces conosco. Mesmo feridos, escolhemos acreditar que existe esperança. E enquanto esta noite continua, nós vamos entregar diante de Ti aquilo que mais machuca nosso coração. Senhor meu Deus, nós continuamos nesta oração da noite diante da Tua presença. O mundo lá fora continua barulhento, cheio de preocupações e pressa, mas aqui, neste momento, queremos apenas descansar em Ti. Há corações cansados me ouvindo agora, Senhor. Pessoas que chegaram até esta oração porque já não conseguem carregar sozinhas o peso que está dentro delas. Talvez existam feridas que ninguém conhece, feridas antigas, palavras duras que marcaram sua vida, rejeições que ainda machucam. Talvez você tenha ouvido tantas vezes que não era suficiente, que começou a acreditar nisso. Talvez alguém tenha partido e deixado um vazio que nunca mais foi preenchido. Talvez exista uma tristeza silenciosa, crescendo dentro de você há muito tempo. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto seguram lágrimas. Pessoas que estão emocionalmente cansadas de lutar. Gente que sente saudade de quem perdeu. Gente que dorme ao lado de alguém, mas ainda assim se sente sozinha. Pessoas que tentam parecer fortes para os filhos, para os pais, para o marido, para a esposa, mas que por dentro estão desmoronando. Talvez o seu coração esteja ferido por situações familiares, discussões constantes dentro de casa, distância emocional, falta de diálogo, mágoas guardadas há anos. Há pessoas que sofrem porque os filhos se afastaram. Há filhos sofrendo porque não conseguem mais conversar com os pais. Há casamentos cansados pelo peso das dificuldades financeiras, do estresse, das preocupações diárias. E o mais doloroso é quando a pessoa começa a perder a esperança. Quando olha para a própria vida e pensa, nada vai mudar. Mas nesta noite, Deus está entrando exatamente nesses lugares quebrados da sua alma. Eu quero contar algo que aconteceu com Adriano, de 52 anos, morador de Campinas, no interior de São Paulo. Adriano trabalhava como motorista de ônibus urbano havia mais de 20 anos. Durante muito tempo ele foi o homem forte da casa. Sempre resolveu tudo sozinho. Nunca gostou de demonstrar fraqueza. Mas depois que perdeu o irmão mais novo para uma doença repentina, algo dentro dele começou a morrer também. Ele passou a dormir mal. Acordava no meio da madrugada assustado. Sentia o peito apertado durante o trabalho. Continuava dirigindo, sorrindo para os passageiros, fingindo normalidade, mas por dentro estava completamente quebrado. Em silêncio, começou a pensar que Deus tinha se esquecido dele. Uma noite, voltando para casa depois de um turno cansativo, Adriano encontrou uma oração parecida com esta. Ele contou que naquela madrugada chorou como não chorava há anos. Não porque todos os problemas desapareceram imediatamente,
mas porque pela primeira vez em muito tempo sentiu que Deus ainda estava perto dele. Aos poucos, seu coração começou a encontrar paz novamente. E hoje, ele testemunha que a oração salvou sua esperança nos dias mais escuros. Talvez você se pareça com Adriano. Talvez você também esteja cansado de sofrer em silêncio. Mas escute isso com atenção. Jesus não sente medo das suas feridas emocionais. Cristo não se afasta da sua dor. Pelo contrário, ele entra exatamente nos lugares onde ninguém mais consegue alcançar. Na palavra de Deus, existe uma mulher que sofreu durante muitos anos em silêncio. Ela carregava uma dor profunda dentro de si. Talvez muitos ao redor já não percebessem seu sofrimento. Talvez ela mesma já tivesse perdido a esperança. Mas um dia ela ouviu o que Jesus estava passando. Em meio à multidão, ela se aproximou e tocou apenas no manto de Cristo. E naquele instante sua vida começou a mudar. Jesus olhou para ela não como alguém esquecida, mas como alguém amada. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, eu quero que você entregue diante do Senhor aquilo que mais machuca sua alma. Não esconda de Deus aquilo que está ferindo você por dentro. O céu já conhece sua dor. O Pai já viu suas lágrimas antes mesmo desta oração começar. Senhor Jesus, nesta noite nós te entregamos nossas emoções feridas. Toca agora os corações cansados. Toca as memórias dolorosas. Toca os pensamentos que tiram o sono. Há pessoas aqui que estão carregando culpas antigas. Pessoas que se sentem insuficientes. Pessoas que já sofreram tanto que têm medo de acreditar novamente. Pai amado, entra agora nas feridas emocionais mais profundas. Onde existe trauma, derrama cura. Onde existe rejeição, derrama amor. Onde existe vazio, derrama tua presença. Onde existe tristeza acumulada, derrama consolo. Senhor, existem pessoas cansadas de fingir que estão bem. Pessoas que sorriem durante o dia, mas choram quando ficam sozinhas. Pessoas que estão perdendo as forças emocionais. E nesta noite nós pedimos, segura essas mãos cansadas, Senhor. Abraça aqueles que estão à beira do desânimo. Visita também as famílias nesta noite. Abençoa os pais preocupados. Consola as mães aflitas. Aproxima filhos afastados. Traz reconciliação para dentro dos lares. Que o orgulho, as discussões e as mágoas não destruam aquilo que o Senhor uniu. Eu quero lhe fazer mais um convite de fé. Escreva nos comentários o nome de alguém da sua família que precisa de oração nesta noite. Nós vamos concordar em oração por essa pessoa. Talvez alguém esteja perdido, doente, angustiado ou distante de Deus, mas o Senhor ainda pode alcançar esse coração. Pai amado, olha pelos casamentos feridos. Há relacionamentos cansados pelo peso da vida. Há pessoas que estão dormindo na mesma casa, mas emocionalmente distantes. Derrama restauração, Senhor. Derrama diálogo, paciência e amor novamente. Olha também pelos filhos que causam preocupação. Filhos que saíram de casa. Filhos presos em vícios. Filhos emocionalmente perdidos. Senhor, protege cada um deles onde estiverem nesta noite. E agora, Jesus, nós te entregamos aquelas dores que nunca contamos para ninguém. Aquelas orações silenciosas feitas no escuro do quarto. Aqueles pensamentos que escondemos até das pessoas que amamos. Tu conheces tudo, Senhor. E mesmo conhecendo nossas fraquezas, continuas nos amando. Que toda opressão emocional perca força agora. Que toda tristeza profunda seja visitada pela luz do Espírito Santo. Que toda ansiedade encontre descanso na tua presença. Talvez a vida tenha machucado você muitas vezes. Talvez pessoas tenham decepcionado seu coração. Talvez você tenha perdido muito ao longo do caminho. Mas Deus ainda está escrevendo novos capítulos para a sua história. Enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que o Senhor cure aquilo que parecia impossível de restaurar. Porque depois de entregar nossas dores a Deus, chega o momento de declarar que nossa história não termina no sofrimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos diante de Ti no final desta oração da noite e sentimos que algo já começou a mudar dentro de nós. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas a Tua presença já está trazendo paz para esta casa. O Teu Espírito já está tocando corações cansados nesta madrugada.
E agora, Senhor, depois de entregar nossas dores, nossos medos e nossas lágrimas, nós nos levantamos espiritualmente em fé, porque o sofrimento não terá a última palavra sobre nossas vidas. O medo não governará nossa mente. A ansiedade não dominará nosso coração. O Senhor continua sendo Deus sobre cada batalha que enfrentamos. Por isso, nesta noite, nós declaramos em voz de fé, em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta mente cansada. Em nome de Jesus, eu declaro descanso sobre este coração aflito. Em nome de Jesus, eu declaro cura emocional para toda ferida escondida. Em nome de Jesus, eu declaro força para continuar vivendo, mesmo depois de dias difíceis. Em nome de Jesus, eu declaro que esta casa pertence ao Senhor. Que toda angústia acumulada perca força agora. Que todo pensamento de derrota seja quebrado pela presença de Deus. Que toda tristeza profunda encontre luz no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai amado, visita agora aqueles que estão lutando contra o medo do futuro. Pessoas que não sabem como irão pagar as contas. Pessoas que carregam preocupações financeiras tão grandes que já não conseguem descansar. Senhor, abre caminhos onde parece não existir saída. Derrama provisão sobre esta família. Sustenta aqueles que estão desempregados. Fortalece quem trabalha diariamente sob pressão e cansaço extremo. Jesus, toca também aqueles que estão enfrentando enfermidades. Alguns aguardam resultados médicos com medo. Outros convivem com dores constantes no corpo e na alma. Senhor, coloca tuas mãos santas sobre cada enfermo nesta noite. Que o teu poder alcance hospitais, quartos, casas simples, apartamentos silenciosos e corações desesperados. Em nome de Jesus, nós declaramos proteção sobre esta madrugada. Que todo mal seja afastado desta casa. Que toda perturbação, todo medo noturno, toda ansiedade da madrugada perca força diante da presença do Deus vivo. Senhor, envia teus anjos para guardar esta família enquanto dorme. Que haja proteção nas portas, nas janelas, nos caminhos e sobre cada pessoa que mora aqui. Que nenhuma notícia ruim interrompa esta noite. Que nenhum acidente, nenhuma violência e nenhuma armadilha do inimigo prevaleça. Cobre esta casa com o sangue precioso de Cristo. Cobre esta família com teu amor. Cobre esta mente cansada com tua paz. E mesmo que a pessoa que me ouve agora tenha chorado muito nos últimos dias, mesmo que tenha pensado em desistir, mesmo que tenha sentido o coração sufocado pela tristeza, ainda assim, Senhor, ela não está sozinha. Você que está ouvindo esta oração agora, escute isso com calma. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu aquilo que ninguém viu. O Senhor conhece o peso que você carregou hoje. E ainda que ninguém tenha percebido o seu sofrimento, o céu percebeu. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando ser forte. Talvez tenha cuidado de todos enquanto por dentro estava desmoronando. Mas agora chegou o momento de descansar nos braços de Deus. Não carregue sozinho aquilo que o Senhor pediu para você entregar. Não tente controlar tudo. Não deixe o medo roubar sua paz novamente. O Senhor está cuidando de coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. Talvez enquanto você dorme, Deus esteja preparando respostas. Talvez enquanto suas lágrimas caem, o céu esteja movimentando caminhos. Talvez aquilo que parecia impossível já esteja sendo transformado silenciosamente pela mão de Deus. Por isso, desacelere seu coração agora. Respire profundamente mais uma vez. Sinta a presença do Senhor envolvendo esta noite. Você não precisa permanecer em estado de guerra dentro da própria mente. Deus está aqui. E como filhos e filhas da igreja, vamos agora rezar juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cobre esta casa com teu manto sagrado nesta noite. Intercede pelas famílias, pelos aflitos, pelos doentes e pelos cansados. Leva nossas lágrimas até Jesus e ensina nosso coração a confiar mesmo nos dias difíceis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora permita que sua alma descanse. Não volte a alimentar pensamentos ruins depois desta oração. Não permita que a ansiedade roube aquilo que Deus está derramando sobre você neste momento. Talvez amanhã ainda existam batalhas para enfrentar, mas você não enfrentará sozinho. O Senhor irá à sua frente. Deus continuará sustentando seus passos. Há esperança para a sua vida, há cura para seu coração, há descanso para sua alma. E se esta oração tocou você nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja precisando de paz. Talvez exista uma pessoa agora tentando dormir enquanto luta contra a ansiedade, tristeza ou medo. Talvez alguém esteja precisando exatamente desta oração para continuar firme. Permita que Deus use você como instrumento de esperança. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor proteja seu sono. Que o Senhor acalme sua mente. Que o Senhor fortaleça sua família. E que nesta madrugada, enquanto o mundo silencia, você consiga finalmente descansar, sabendo que Deus permanece acordado, cuidando de tudo. Durma em paz, porque o Senhor está com você.